Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Estamos de volta pela graça, imensa graça, soberana graça, bondade excessiva de Deus, infinita paciência de Deus comigo, com você e com todos os seres humanos, porque o Senhor Deus não tem prazer em que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e ao arrependimento. E Jesus disse, se você conhecer a verdade te libertará. Conhecer não é o fato de ler, de ouvir, mas conhecer é o fato de ter intimidade com a verdade, se aproximar, abrir o coração, se entrosar com a verdade. Isto é o que é conhecimento. Tantas pessoas citam São João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? O fato de ler a Bíblia tem causado mais confusão do que esclarecimento. Por quê? Porque isto não é o fato de conhecer. Porque, na verdade, a falta de intimidade, não simplesmente com as letras, mas com o autor das Escrituras. Muitos conhecem a letra, mas nada sobre o autor das Escrituras. E se você não conhecer a Deus e a sua natureza, você errará milhões e milhões de quilômetros de entender as Escrituras. Foi isto que nós estudamos em alguns programas anteriores. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer dizer, não ter intimidade, não conhecer a Deus, não conhecer sua natureza, sua mente, seu programa, sua maneira. Deus é, em primeiro lugar, para que você tome conhecimento do que é Deus. Deus é imutável. E Deus é um ser santo, puro, bom na sua essência. Quero lembrar a você, meu irmão e meu amigo, que Deus, para ser bom, precisa de ser justo. Para ser justo, ele tem uma lei. Lei, no Brasil, por exemplo, tem muitas, mas não tem aplicação, não tem penalidade. E o que ocorre? Ocorre o que toda a sociedade sabe. Então, Deus não, Deus é bom porque ele é justo porque ele tem uma lei, e a sua lei, ela tem penalidade. Infringiu, você é devedor. Não existe o que nós conhecemos como foro privilegiado, como anistia, como a isenção de pagar pelos atos praticados, sejam papas, sejam pastores, sejam leitores ou não leitores da Bíblia. Em primeiro lugar, antes de Deus deixar esta Bíblia no papel como nossa bússola, nós temos a consciência, todos os seres humanos têm a consciência, mesmo até os índios. Quando chegou a colonização, eles adoravam a lua, eles estavam procurando adorar a Deus. Todo ser humano sabe que existe um Deus. As pessoas podem buscá-lo numa fonte errada, mas sabe que existe um Deus. E lá no fundo do coração ele sabe que é errado fumar, é errado mentir, é errado prostituir. E é errado porque as pessoas começam fazendo essas coisas escondidas. A própria consciência os acusa. Deixa eu voltar no meu assunto aqui, estudando São Mateus 24, eu disse, repito,
e posso mostrar a qualquer estudante da Bíblia que se você entender São Mateus 24, você entende o Apocalipse. Se você entender o Apocalipse, é porque você compreendeu o Gênesis. Se você compreendeu o Gênesis, você compreende a Bíblia na sua inteireza. Mas sem tomar esta linha, você se perderá. Completamente, em algum momento, você estará todo embaraçado. São Mateus, capítulo 24, relata os 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos do Apocalipse estão aonde, pastor? Estão registrados no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Preste atenção. No capítulo 6 você tem do 1º ao 6º selo. Aí o capítulo 7 do Apocalipse você tem o selamento dos 144.000 e seu chamamento. O capítulo 8 do Apocalipse, você tem o 7º selo. É assim que está na Bíblia. Estes 7 selos estão aqui colocados no livro, no Evangelho de São Mateus 24, dentro destas figuras e destas palavras que Jesus está dando aos seus discípulos. Na Escritura que nós terminamos a programação passada, que é a pergunta de São Mateus 24:3, quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus fala do templo, do que aconteceria com os judeus após eles serem levados pelo templo, serão odiados por todos, e nós temos no verso 32 Jesus dizendo, prestem atenção, para responder quando será o sinal da sua vinda. Eu já disse no programa passado e repito novamente, Jesus vem 3 vezes. A primeira vez, ele não foi reconhecido. O seu povo o teve como um demônio. Os líderes da religião, zerinho de Deus e zerinho de Escritura, não sabiam nada a respeito dele porque só conhecia a intelectualidade da Bíblia. Falharam em ver as letras que liam se tornar carne, falharam em ver e reconhecer que Cristo era o cumprimento daquelas letras, que João Batista era aquelas letras, que Maria era aquelas letras que falou da Virgem, e assim sucessivamente. Então, preste atenção aqui, que foi assim a primeira vinda. E que, na primeira vinda, ele viria com o propósito de morrer. Então, era necessário que o povo não enxergasse, fosse cego, rejeitasse sua chance para que ele pudesse morrer. Ou então ele não teria morrido. E ele não seria o cordeiro que aqueles cordeiros animais representaram ao longo do Velho Testamento. E não só no Velho Testamento, até antes do Velho Testamento, como foi com o caso de Abraão, que Deus matou, não Isaque, mas o cordeiro. Como foi com o caso de Adão, que Deus não aceitou as folhas de figueira e matou um animal, um cordeiro, para vesti-lo. Como foi com o caso de Caim e Abel, que Deus não aceitou as flores e os frutos e aceitou um cordeiro morto no sacrifício de Abel. A religião de Deus é o cordeiro. Então Cristo tinha que morrer porque os cordeiros tinham morrido. E é interessante que até Cristo não achou lugar na estalagem, porque cordeiros não nascem em hotéis, nem em quartos cor-de-rosa de maternidade. Cordeiro nasce na estrebaria. Por isto, não houve lugar para ele na estalagem. Mas, amigo, esta é a primeira vinda. O povo rejeitou a oportunidade para que o evangelho viesse aos gentios. Então, agora, para acontecer a segunda vinda, nós temos aqui o fato. O que aconteceu na primeira aconteceria na segunda. A religião não entenderia o cumprimento das Escrituras. Ponto 1. Segundo, a sociedade seguiria uma religião apóstata que nós estamos vendo aí, que é por
não ter ensinadores, nem ter doutrina, que o mundo se tornou ateísta, revoltados e incrédulos quanto à fé. Você diz aqui no Brasil, pega os países que começou assim a reforma e o evangelho e o catolicismo para você ver. O catolicismo ainda está forte e operante no mundo, principalmente nos países pobres, onde as pessoas são, na sua grande maioria, ignorantes. Ou cegas, uma das duas coisas. Porque esta é a origem do país. Amigo telespectador, nós vamos voltar aqui para o nosso assunto. Então, quando? Que sinal haverá da tua vinda? Primeiro, a religião será cega, a política laica. Olha, o que o povo decidir, o que as ruas, o que as praças gritarem, eles fazem. Fazem ainda que por interesse, por se manter no poder, mas sem saber que estão cumprindo as Escrituras. As Escrituras se cumprem desta maneira. Posso provar a vocês que a política sempre foi usada para dar brilho na Bíblia. A Bíblia cumpre-se. Olha, Nabucodonosor serviu para punir os judeus quando fracassaram, estavam em apostasia. Ciro, quando eles se arrependeram, foi usado política para que eles voltassem para Jerusalém. Aí nós paramos e vamos ver que o próprio Nero e o Titus aqui dá cumprimento, é a política, é Roma, é a nação, são os imperadores dando cumprimento à palavra de Jesus para que o templo caísse e os judeus fossem esparramados na terra. E agora, quando estamos às margens da vinda do Senhor, que será a segunda, não para morrer, mas para cumprir aquilo que ele disse: fiquem tranquilos. Sei que vocês sofrerão pressão no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, viu? Vou para a casa do meu pai preparar lugar, e então voltarei, para que onde eu estiver, vós também estejais. Então, esta é a promessa da segunda vinda. Vou e venho para vós. Mas agora, se na primeira vinda ele foi crucificado e o mundo religioso e a política contribuiu para que tudo acontecesse e o povo o rejeitou, imagine você na segunda vinda. A política estaria contribuindo, a religião estaria cega e o povo seguindo em completa escuridão, achando que é bonito uma moça perder sua virgindade, ter um filho sem estabilidade doméstica de um lar. É bonito uma mulher nas repartições públicas dos órgãos recebendo cantadas de homens, ouvindo piadas, sofrendo assédio, quando deveriam estar resguardadas. É muito bonito você ver a história de muitos filhos que não têm pais, mães solteiras. É lindo a história de você ver e pensar em uma família que tem um filho homossexual ou uma filha lésbica. É uma coisa maravilhosa, gloriosa, é uma coisa esplêndida. Não, tudo isso é uma vergonha. Mas vamos fazer de conta que está tudo bem. Então a segunda vinda de Cristo seria marcada assim. Mas eu quero tomar aqui um ponto distinto, que é Jesus falando sobre o retorno de Israel para a Palestina. Isto é uma coisa profética. Então, quando eles foram dispersos pela diáspora de Tito, você vai ver que em 1717 a 1722 houve uma reunião e foi assinado um tratado de Balfour que Israel teria direito novamente de ser repatriado. Olha, 1000 e tantos anos havia se passado, quase 1900 anos. Mas Deus estava cumprindo sua palavra, porque Deus não se esquece de nada. O que ele falou, ele cumpre. Então, dali até 1922 houve o tratado, mas você vê que nada acontece. E quando houve o tratado que Israel teria direito a uma pátria novamente, você vai ver
que as coisas se tornam muito piores para os judeus, porque ainda tem uma escritura para se cumprir, que o sangue do justo recaia sobre nós e nossos filhos. E aí morre 6 milhões de judeus. A Segunda Guerra termina em 1945, e aí então se prepara novamente para uma justiça para um povo despatriado que tinha sido desfacelado por Hitler. Mas era para que a Bíblia se cumprisse. Olha, você tem que entender que isso é sinal da vinda de Cristo. E eu quero dizer uma coisa aos senhores aqui na televisão que vocês não sabem, vocês que estão me assistindo. É que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus tem um profeta para esta geração. Deus mandou um profeta como assim diz o Senhor. Será que o povo reconhece? Não. É muito para eles. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, diz que Elias viria antes da grande vinda do Senhor, antes do dia grande e terrível do Senhor. E aqui nós estamos estudando qual é o sinal da sua vinda. Então presta atenção. Se João Batista veio antes da primeira vinda, haveria um profeta antes da segunda vinda. E Jesus anunciou isso, Elias virá primeiro. Mas quem pode crer nisto? Aí interprete da sua maneira, diga que não há mais profeta, que não vem. Você não está preparando para a vinda do Senhor. Quem está se preparando para a vinda do Senhor sabe que isso é uma profecia e que tem que se cumprir. Então, eu quero dizer isto aqui dentro deste programa. Olha, meu amigo telespectador, em 7 de maio de 1946, olha, a guerra terminou em 45, em 7 de maio de 1946, um simples camponês, um pastor de uma pequena igreja, lá no centro dos Estados Unidos, ia chegando em sua casa, quando a presença de Deus veio sobre ele, e ele não entendia por que desde criança visões lhe sobreviam. E aí então ele disse, eu vou buscar a Deus para saber o que isto representa. Naquela madrugada, dentro de uma caverna, sozinho, lá perto de Jeffersonville, o anjo de Deus veio visivelmente ao profeta William Branham. E ele viu uma bola de fogo, uma luz que foi projetada no piso daquele lugar onde ele estava orando, e nascer 2 pés e um corpo de um homem dentro daquela luz. E ele disse, ouviu a voz. Agora ele disse, você não pode imaginar como eu estava. Assustado, ele disse, essa não era nem a palavra. Mas ele disse, não temas. Ele disse, ao ouvir a voz, eu percebi que era a mesma voz que sempre falava comigo desde que eu era criança. Disse, sou enviado da presença de Deus para te dizer que as coisas estranhas que têm acontecido na sua vida é porque você nasceu debaixo de um dom. E você irá ao redor do mundo e orará pelos enfermos, por reis, por monarcas e trará uma mensagem ao povo. Esta é a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo, porque João Batista veio precursar a primeira vinda. Mas a sua mensagem precursará a segunda vinda e 2 sinais te serão dados, como foi dado ao profeta Moisés. Um para orar pelos enfermos e o outro para conhecer o segredo dos corações. Isto foi o que o anjo do Senhor disse para ele. O irmão Branham disse naquela noite que o anjo estava lhe visitando, lhe disse que 2 coisas estavam acontecendo naquele momento. Uma era que os judeus estavam sendo reconstituídos como uma nação diante de Deus. 7 de maio de 46. E que os gentios, todas as nações, o mundo que não é judeu, estaria sendo visitado por uma mensagem profética. Preste atenção, porque esta mensagem que você está assistindo aqui, ouvindo, está em 175 países do mundo. E sendo traduzida por diversos, mais de 35 idiomas e dialetos, está indo ao redor do mundo. Por quê? Porque este é um sinal da vinda de Cristo. Então, o primeiro sinal foi exatamente este.
Um profeta teria que vir e duas coisas estavam acontecendo. Israel, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, Israel ia brotar novamente. E as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Olha, preste atenção, por que Israel é o sinal de Deus? Aí, então, você retorna comigo ao livro de Ruth. A Ruth e a Noemi, elas precisam andar juntas, porque a órfã tem que voltar para os deuses do paganismo. Então você vê o mundo religioso voltando cada um a uma situação que Pedro disse profeticamente. A porca lavada volta ao chiqueiro de lama e o cão volta ao seu vômito. É por isso que a igreja, ao invés de caminhar na direção da santificação e da preparação para a vinda do Senhor, caminha de regresso a passos largos do ambiente, do estado, da condição espiritual em que ela saiu. De volta ao seio materno da grande Babilônia. É duro, mas é a verdade. Então, quando você vê a Ruth e a Noemi voltarem, olha, na mesma noite, duas coisas estavam acontecendo. Israel estava se reconstituindo como nação e, do outro lado, Deus estava mandando uma mensagem para precursar sua segunda vinda. Nós não pregamos um homem, nós não seguimos um homem, nós não idolatramos um homem. Este profeta, para provar a você que é verdade, ele não chamou a atenção do povo para si, mas levou o povo de volta a crer na Bíblia, o que a maioria dos crentes não sabem crer. É isso que você está ouvindo. É isso que estes estudos aqui de São Mateus 24 que estou fazendo está apontando. As pessoas creem na igreja e num homem, mas não creem na Bíblia. E Jesus mostrou que igreja feita por homem vai passar. A sua não vai? Você está pensando que você bota fé na sua igreja e no pastor você vai sobreviver? Leia aí, ó, o verso 35, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E volte para o verso 3, quando Jesus aponta para o templo e diz, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Tudo que foi feito pelo homem vai cair. A única coisa que vai subsistir é a palavra. Então essas duas coisas estão aí na figura. Olha, dois fatos que acontecem no mesmo instante. Ruth vai casar. Casamento é a vinda do Senhor. A Noemi vai receber de volta a terra que tinha perdido. Se empobreceu e perdeu. Mas você prepare para ver que antes da Noemi colocar nos braços o filho, houve o casamento. Então, antes dos judeus poderem reconhecer a Cristo, aqueles a quem eles rejeitaram e crucificaram, a noiva tem que se casar com Cristo primeiro. A igreja tem que ser arrebatada. Então eles estão lá, mas não reconheceram a Cristo ainda. Mas quando eles o fizerem, é porque a noiva já se casou. E aí você tem então esta figura maravilhosa. É uma pena que o tempo já vai terminando aqui. Eu estou preparando para terminar mais um programa dizendo a você que é hora de arrumar as malas, preparar a vida, se aprontar, porque Jesus dá isso aqui, ó. É uma maravilha a Bíblia, aqui no capítulo 24, ele prepara todo este sermão, dizendo dos sinais da sua vinda. Então, quando os judeus estão na Palestina, brotaram folha, pode preparar. A hora está chegando. E as coisas estão tomando lugar. Mas aí eu paro para perguntar para você, só no final desse programa, como foi que Israel chegou lá? 7 de maio de 46, o anjo disse por mão Branham que Israel se reconstituía como nação. Mas, e agora para isso se tornar realidade? A política. A política. Então, em 1948, naquela reunião decisiva da ONU, onde Oswaldo Aranha deu o seu último voto, presidiu aquela sessão e deu o seu voto, e disse, Israel é uma nação. Veja que a política
serviu para Deus cumprir a palavra. Aprendei a parábola da figueira, nação. Olha a política fazendo com que a Bíblia brilhe novamente. Israel voltou, a bandeira mais antiga do mundo está tremulando, a bandeira de Davi. Israel tem seu dinheiro, está em sua pátria. E agora o restante dos sinais? Vamos ver o que Jesus vai nos dizer a respeito dos sinais. A abominação precisa estar no lugar que não deveria estar, mas é necessário porque a religião do homem tem que cair. E aí você vai ver que as coisas vão tomar lugar. Quais são os sinais que deveriam estar em evidência para que Cristo voltasse? Então vamos nomear aqui, porque meu tempo acabou. Israel na Palestina, um profeta, o povo sendo despertado por uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, Elias vindo para restaurar todas as coisas, e aí você tem fatos que vão tomar lugar, que estão aqui dentro do livro de São Mateus 24, que são dias semelhantes a Noé. Então, a multiplicação da ciência, a multiplicação da maldade, a multiplicação demográfica, o crescimento de pessoas na Terra. E aí, o crescimento de pessoas na Terra acompanhado de a preocupação da beleza feminina, a condição da mulher na sociedade, a vulgarização da condição da mulher a ponto de não haver mais casamento, de se tornar um objeto sexual, achando que isso é extraordinário. Vai ali, tem um programa com o homem e a barriga cresce. O homem não cresceu a barriga, não. Ela cresceu. E o que aconteceu? O filho que vai nascer terá uma estrutura familiar? Não, será aí mais parece uma pré-azada nascendo aí, um mundo de filhos que não terão nenhuma estrutura. É o mundo que nós estamos vivendo que se reserva como um tesouro para o fogo. É uma pena que meu tempo acabou, mas no nosso próximo programa a gente continua. A gente continua com esse assunto da segunda vinda de Cristo. Qual é o sinal da tua vinda? Vamos orar? Pai bendito, abençoe a alma, o coração de todos esses que estão nos assistindo e abra-lhes o entendimento para que eles possam se salvarem deste grande momento, estarem prontos para a tua vinda. Eu oro que haja uma preparação e um despertamento e peço a tua bênção para o lar, para a família, para o alimento, para a saúde, para a vida de cada um. Em nome de Jesus.